comemorarmos o sucesso do programa Show e Arte e também o sucesso de todos os comunicadores que por aqui passam nessa emissora tão querida e todos os comunicadores também que fazem parte ou fizeram parte do portal Show e Arte, já vou eu com a notícia abrindo o Jornal Cult. E neste Jornal Cult de hoje, eu gostaria de deixar uma super dica para você que está no começo de carreira ou estudando jornalismo, aí pelas mídias digitais e quer uma super dica, né? Já que é leitor do portal Show e Arte ou está conhecendo todo o nosso trabalho, você me pergunta: Dani, e aí, como eu faço para escrever? O que eu escrevo? Qual imagem dialoga com o texto? Como eu faço esse combinado? Então, é muito simples. Nós vamos partir do ponto que é o seguinte: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quem nunca ouviu esse ditado? É bem, mas bem antigo mesmo esse ditado de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pois é, gente, a imagem, ela tem a função de quê? De chamar o leitor, de captar a atenção dessa pessoa para a leitura sugerida. Ou seja, você sempre vai optar, quando escrever um texto, finalizar um texto, você vai optar por uma imagem que tenha a ver ou que tenha aquele diálogo que integre o contexto. Por quê? Porque você acabou de escrever a matéria, correto? Aí, na redação, ou onde você estiver trabalhando, que não deixa de ser o seu deadline, a sua redação, você vai escolher uma foto, uma imagem, claro, com autorização, lembrando sempre que temos que trabalhar de acordo com as normas éticas, tá? Você vai escolher uma imagem que sirva como destaque para a sua matéria e que chame o leitor, que capte toda a atenção do seu público. Ou seja, dependendo do tema, do contexto, é aquela imagem sugestiva que você vai colocar para veicular a matéria. E aí, a partir da foto, da imagem, você vai despertar a curiosidade do seu internauta, do seu público, clicar naquele link e se deliciar com um novíssimo conteúdo. E claro, sempre o conteúdo e a imagem, mesmo que eles se falem, que tenha aquele diálogo, que tudo tem a ver, vai passar uma mensagem, né? Uma mensagem bacana, de acordo com o que você quis. Então, uma matéria artística, uma matéria cultural, mais com o teor denso, que é algo teórico, uma matéria que tenha um conteúdo mais prático, tipo a minha coluna arte lá no portal, às vezes eu trago alguma matéria que é um explicativo da prática, né? Para você ter uma noção de como dançar melhor, que técnicas usarem. Então, tudo isso temos que pensar na foto. Vamos lá, um exemplo rapidinho aqui, só para finalizar e pontuar o que eu estou falando. Se você for um jornalista cultural ou um jornalista popular, massivo, né? Que está neste meio. Um jornalista cultural que trabalha cultura popular, cultura massiva, que lida com esse público, que produz conteúdo para este tipo de público, que é o meu caso, e creio eu de muitos telespectadores que nos assistem agora. Você vai, por exemplo, falar de dança, ou uma matéria super legal que durante a minha carreira eu já escrevi, 5, 6, 7, 8. Uma matéria com um título desse e que tem um olho super up, super animado, vai falar do quê? Vai falar da prática, né? Vai falar de espetáculo, de show, de dança, de vida, de coisa boa. Então, eu tenho que o quê? Colocar uma foto, neste caso, para ilustrar o meu trabalho autoral, de acordo com o que eu escrevi, uma foto em movimentação, com uma movimentação espontânea. Tudo bem. Aí, se no texto eu for citar o ritmo jazz, na foto, obviamente, uma movimentação em jazz, uma movimentação contemporânea, vai casar muito bem. Então, os combinados e também as interligações entre imagem e entre texto é muito importante. Muita gente me pergunta isso. Sobre estrutura de matéria,
continuo defendendo aqui na TV a mesma coisa do princípio básico do jornalista, né? Fazer um bom lead, que é um arroz com feijão do jornalista, né? Com as 6 perguntas, quem, onde, quando, por quê, e assim sucessivamente vai, né? E você vai desenvolvendo, que são aquelas 6 perguntinhas, não vou relembrar todas agora, só falei do quem, onde, por quê e quem, para vocês irem relembrando. Podem assistir programas que tem essa pauta, senão vou me estender muito aqui no ao vivo. E prossiga desenvolvendo o texto, desenrolando, amarrando o texto, que é a linguagem que a gente usa popularmente na redação. Amarrou o texto, você vai reler, reeditar, revisar aquele texto, tá? E finaliza a matéria. Então, começo, meio, fim, começando sempre com um bom lead. Depois, a ilustração, a imagem, em conjunto e num trabalho autoral. Não se esqueça, você está fazendo o papel de equipe. Então, pensar detalhadamente em cada função, em cada microfunção. Espero que vocês tenham gostado desta edição do Jornal Cult, que eu pude compartilhar com vocês um pouquinho do autoral, um pouquinho de como é a sensação de trabalhar numa edição a mídia escrita, na verdade, porque eu acredito que seja um pouco mais fácil para você que está em casa entender, tirar dúvidas. E pessoal que quiser se aprofundar mais, portal Show e Arte, www.showyarte.com.br. Lá você se aprofunda sobre todo esse conteúdo, que eu já disse, mas vou repetir. Aqui no Jornal Cult é uma pitadinha das colunas arte, das minhas colunas notícias, para você ficar super, ultra, mega informado, tá bom?